Carlos Andreasa, meu parceiro de podcast, muito boa tarde pra você. Prazer te receber aqui no Band News 2-2, tudo bem? Fala, Ivan Brandão. Pois é, eu tinha sextado, né, Ivan? A gente estava gravando o podcast mais cedo, eu já estava aqui com planos, vi um filminho e tal, tá um friozinho civilizado no Rio de Janeiro, e aí a casa do Tais caiu, ou Tais fez sua casa cair. E aqui estou, Ivan Brandão, a seu dispor. Como posso ajudá-lo, meu caro? Que beleza. Bom, jornalista não tem descanso, não. O Andreasa, embora seja impactante a notícia da demissão, eu tive a seguinte impressão, que o ministro se mostrou um vertebrado, né? A gente brincava mais cedo hoje no podcast, na gravação, falando que ele era um ministro sem coluna, então ele se mostrou vertebrado, e Bolsonaro acabou se mostrando coerente também, né? Contrata-se um ministro, requisitos, fazer o que o chefe manda, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Primeiro, é necessário entender a natureza do bolsonarismo, a natureza de Jair Bolsonaro, aquilo de que a gente fala aqui, de que eu falo todos os dias com insistência. Bolsonaro é o centro gerador de crise no Brasil. Nós temos uma crise sem precedentes, né, uma crise que nessa altura do campeonato, muito maior do que simplesmente sanitária e econômica. É uma crise que terá impactos de impossível contabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. E num ambiente de crise, Jair Bolsonaro é o gerador de crise. Ele já era o gerador de crise, como sabido em tempos de paz. Como imaginar, a não ser ingenuamente, que esse sujeito, submetido a uma crise sem precedente, fosse se comportar de outra maneira, de repente como um pacificador, como um estadista, que nunca foi. Mais provável sempre foi, que diante de uma crise dessa magnitude, Bolsonaro acelerasse o seu programa de geração de crises, que se tornasse ainda mais centro irradiador de conflitos, de mistificações, de imprevisibilidades, de instabilidade. Essa é a razão por que eu falo isso há muito tempo, em outra área, eu não acredito, não é nada em relação ao ministro Paulo Guedes, eu não acredito no programa reformista liberal de Paulo Guedes, porque, melhor ou pior, cada um vai ter a sua opinião, não é possível aplicar um programa de reformas desse tamanho num chão que não existe, num chão de instabilidade, num chão de imprevisibilidade. As duas coisas não casam. Isso serve também para o enfrentamento responsável de uma tragédia dessa magnitude como a decorrente da Covid-19. Diante da crise, Bolsonaro radicaliza, acelera na radicalização. O fator deflagrador da queda, né, aliás, da manifestação de Nelson Tais, de que ele, Tais, tem espinha dorsal, foi a volta da mistificação cloroquina. Eu adoraria dizer aqui, quem sabe, não diremos um dia, que a cloroquina sim avança de fato com comprovação científica para melhorar a vida das pessoas, inclusive aplicada, que é o que Bolsonaro quer, num estágio anterior, menos grave do vírus do corpo humano. Seria maravilhoso, mas por enquanto isso é pura mistificação. Mas essa mistificação volta a cargo, e é por essa razão, Bolsonaro fazendo carga, aliás, ontem, naquele evento, Ivan, com os empresários, dizendo que o protocolo vai mudar, tem que mudar porque eu quero que mude. O protocolo de aplicação da hidroxicloroquina para aplicação em pacientes ainda com sintomas leves, tais que não nos esqueçamos, com a sua alguma espinha dorsal, é um médico, né? Resistir à ideia de mudar o protocolo do Ministério da Saúde, porque esse protocolo tem que ser baseado em comprovações, em estudos científicos, que não havia. Então havia essa reação. Não é nem, Ivan, que o ministro tenha contrariado publicamente o presidente da República como fazia Mandetta. Ele simplesmente se reservou, se guardou com alguma perplexidade já no começo da semana, aquele episódio da flexibilização das atividades essenciais, incluindo academias, barbeiros, salões de beleza, o ministro pego de surpresa, foi gerando um período de desgaste que talvez tenha feito Nelson Tais lembrar-se de que sim, tem espinha dorsal. Agora, Tais não pode ser tratado como, oh meu Deus, vítima de Bolsonaro. Também não é isso. Ele sabia, a experiência Mandetta estava lá para comprovar, ele sabia o que Bolsonaro queria. Ele queria um submisso, ele queria um ministro que não fosse insubordinado, que não tivesse pretensões políticas, um ministro que não contrariasse os seus interesses e um ministro que viesse, como sempre falamos aqui, para não existir.
O ministro da Saúde de Jair Bolsonaro tem de ser Jair Bolsonaro. Isso está muito claro. E será. Não sei quem virá, não vamos especular sobre qual nome venha, mas houve um contrato social, um pacto social firmado há menos de um mês entre Nelson Tais e Jair Bolsonaro. Nesse pacto, Tais aceitou a sua condição. Ele sabia por que estava vindo, sabia o que não poderia ser. Agora, menos do que inexistência não dá, né, Ivan? O cara já inexistia. Agora, menos do que a inexistência pro Nelson Tais foi demais. Não, bom, todo mundo tem brios, né? Primeiro tem ouvinte perguntando, concordando com a opinião do cachorrinho que tá latindo aí. Então, eu achei sensacional que agora o pessoal aí o pessoal da técnica aí botou transmitido de casa, para deixar claro que aqui no fundo de quintal tem um animal desse tamanho, né, mínimo indócil diante de alguma manifestação. É isso, minha gente, é a humanização do trabalho de jornalista. Estou trabalhando em casa, trabalho sem parar, mas o cachorro é incontrolável. O cachorro incontrolável não é o único incontrolável na República. Não tem problema. Eu separei aqui o áudio, Andreasa, rapidinho pra gente ouvir, né? Você citou aí do presidente Bolsonaro na reunião. Na verdade, é uma prévia do nosso podcast. É rapidinho. Em relação à cloroquina, a cloroquina hoje ela ainda é uma incerteza. Agora, votaram em mim para eu decidir. E essa decisão da cloroquina passa por mim. E mais do que pedir, tá? Tá tudo bem com o Ministério da Saúde, tá tudo sem problema nenhum com ele, acredito no trabalho dele. Mas essa questão nós vamos resolver. Aqueles estudos iniciais que sugeriram benefício, mas existem estudos hoje que falam o contrário. Não pode um protocolo de 31 de março agora, onde estava o ministro da Saúde anterior, dizendo que só é em caso grave, a gente não pode mudar o protocolo agora, pode mudar e vai mudar. Bom, o recado foi dado, pode mudar e vai mudar agora. Pode mudar e vai mudar, você faz o quê, Ivan? Pode mudar e vai Pede mudar, boné, né? Acabou. Quer dizer, ou você tem a sua inexistência levada a um limite que nem a inexistência resiste, ou você pede boné e vai embora. É isso. Carlos Andreasa, pra gente finalizar, temos mais 2 minutinhos ainda. A cloroquina andou um pouco sumida do discurso do presidente nas últimas semanas. E de repente volta, o pivô, mais uma vez, como ele gosta de usar essas analogias, né, do fim do casamento, e bem na semana da tal MP do Idaí, né, a MP lá que você comentou também aqui na programação, que isentaria os agentes públicos de punição, enfim. Será que dá pra fazer alguma correlação entre isso, ou entre essas duas coisas, né, edição da MP e de repente o ressurgimento da cloroquina aí na pauta do Palácio do Planalto, não? Dá para fazer, sim. Eu acho que o espírito de ministrar a cloroquina em casos leves, sem a devida comprovação científica, fica abrigada, né, ou fica isenta de responsabilidade. Segundo, sem dúvida nenhuma, essa MP, ninguém vai ministrar cloroquina num paciente leve com má fé. Ninguém vai fazer isso com a intenção de dolo, com a intenção dolosa, de modo que sim, fica contido aí. Agora, o que fica dito também, não sabemos quem será o próximo ministro da Saúde, mas o que se pode considerar como premissa, que agora, para além de toda a submissão necessária para esse cargo, o novo ocupante, o próximo ocupante tem que vir com um compromisso claro. Aceitará flexibilizar o protocolo da cloroquina independentemente de estudos científicos. Não pode ter outro critério agora. Tais foi uma transição. Ele se prestou um papel de transição pós-Mandetta, alguém que pudesse ser identificado como técnico, com algum compromisso, mas com a bola mais baixa em termos narrativos, né, em termos discursivos. Agora, o próximo está muito claro. O próximo ministro da Saúde tem que ser o Jair Bolsonaro. Agora, quem será o Jair Bolsonaro? Quem será o cavalo do Jair Bolsonaro para essa empreitada é que nós vamos saber. Agora, esse que virá, o problema da espinha dorsal vai ser difícil de resolver. Vamos ver, acompanhar os próximos capítulos. Aliás, hoje vai demorar um pouquinho mais, mas tem episódio do Tem Método, tá no Spotify, no bandnewsfm.com.br, já com toda essa repercussão. Andreasa, muito obrigado, viu, por dar uma esticadinha aí no seu horário e vir aqui no 2 a 2 pra gente bater esse papo por aqui. Grande abraço pra você. Meu parceiro, é um prazer, eu adoro essa casa, me chama que eu venho. Um beijo e até qualquer momento, tchau. Boa, beijão.